Meu nome é Ruth. Sou Sunny e este é Choque Cultural. Bom, amigos, para este vídeo queremos compartilhar algo que aconteceu já faz muito tempo, mas queremos contar como um story time. Como vocês sabem, um relacionamento à distância é bastante complicado e nem tudo são flores, nem tudo é bonito. Em um dos comentários, em algum vídeo que fizemos, não lembro em qual, mas algumas meninas perguntaram: mas sobre o que Sunny e Ruth brigam? Ou sobre o que elas brigavam, né? Sim. Então, esse é um dos assuntos pelos quais a gente mais discutia antes. Agora que a gente lembra, na verdade dá muita risada, mas naquele momento não. Obviamente dava muita raiva. Pelo menos em mim. Bom, agora atualmente, já que estamos casados, na verdade brigas por ciúmes não tem muitas, mas naquela época, no nosso relacionamento à distância, tinha sim. Principalmente por causa de uma garota que sempre estava ali por perto. Mas enfim, queremos compartilhar isso com vocês, que agora já virou uma história engraçada pra gente. Sim, então vamos começar o vídeo, amigos. Eu também tenho outro canal, Sunny Vlogs, o link está aqui. Se inscrevam nesse canal e me apoiem lá. Faço vídeos sobre a cultura da Índia com conteúdos interessantes e úteis. Aproveite para aprender mais sobre a Índia e se inscreva. Na verdade, tudo começou desde o início, quando o nosso relacionamento começou. Eu estava no último ano da universidade e foi lá que nos conhecemos. E eu tinha uma colega. Sim, eu gostava dela, mas eu não sabia, não percebia isso. Acho que essa garota fazia o melhor que podia fazer. Ela me trazia comida todos os dias e um dia eu simplesmente disse que sim. Então ela sempre usava o cabelo solto. Mas um dia ela fez um coque e veio assim e eu disse que sim. Esse coque ficou bem em você. E desde então, todos os dias, coque... E eu não, eu aceitava isso. É que eu sou meio bobo nessas coisas, desde sempre. Eu não percebo quando alguém gosta de mim, mesmo que me mande indiretas, mas não sei porque sou assim. E foi assim. Então ela trazia comida e às vezes também ajudava a tomar notas, fazia tudo o que podia para me conquistar. Depois que Sony tornou nosso relacionamento público no Facebook, obviamente eu tinha essa garota adicionada, então ela percebeu? Não, obviamente ela deve ter percebido que eu não era indiana. Talvez eu pareça, mas com certeza eu, obviamente, Claro, pelo meu nome, obviamente. Se uma garota gostou de um garoto, ela vai stalkear o Facebook dele, então com certeza, né? Ela acessou meu Facebook para descobrir quem eu era e percebeu que eu não era do país dela. Não sei se isso a preocupou ou tranquilizou, já que alguns não acreditam em relacionamentos à distância. Talvez ela tenha pensado que era uma garota de outro país e que logo acabaria, ou pode ter se preocupado, não sei. Só ela saberá. e dias depois, quando eu já a conheci, antes a gente conversava por chat, mas depois decidimos conversar por chamadas. E na minha universidade, quando eu tinha tempo livre, eu ligava para ela e nessas ligações aconteceram coisas. Um dia me perguntaram, mas com quem você está falando? E eu disse, sim, eu tenho uma namorada, é com ela que estou falando. E foi ela quem primeiro me perguntou, mas quem é ela? De onde ela é? E eu disse, calma, eu vou responder, vou contar. Então mostrei a foto dela e disse, sim, ela é do Peru, está na América Latina. E aí? E depois quando eu quis ligar de novo para ela, ela tirou meu celular e eu disse, o que foi? Por que você está pegando meu celular? Às vezes estávamos conversando e do nada ela desligava e eu pensava, o que aconteceu? E aí ele me contava, né? Ele realmente me contava, quer dizer, ele não ficava calado sobre essas coisinhas e, bom, acho que ele me contava. Pelo fato de que ele não tinha percebido, segundo ele, que ela estava apaixonada por ele. Então ele me dizia, sim, minha amiga me trouxe comida, sim, minha amiga me trouxe isso, sim, minha amiga me deu os apontamentos dela, e eu pensava, que estranho, essa amiga é muito atenciosa, muito especial. Uma mulher percebe essas coisas. Falei pra ele, sua amiga está apaixonada por você, você não vê? E ele, como ela estaria apaixonada por mim? Mas aos poucos ele percebeu, porque a garota era bem óbvia. Eu já tinha percebido, mesmo sem estar lá presente. Mas enfim, nas semanas que se passaram, continuamos conversando e conversando, porque com Sônia a gente conversava todo dia. Então, em uma dessas ligações na universidade, ele me disse, vou te apresentar meus amigos. E eu, tá bom, ótimo, sem problema. Então ele me passa o celular assim pra falar com os amigos dele?
Então, na hora de me passar para a garota que estava apaixonada por ele, ela me olhou com uma cara, tipo quando eu disse: "Oi, tudo bem?" Ela disse: "Bem, bem, bem, bem." Assim, literalmente foi isso que ela fez, mas imitando o meu espanhol, ou seja, praticamente zombando de mim. Bom, como eu já suspeitava que ela estava apaixonada por ele, eu disse: "Ah, tá bom, já entendi. O que eu fiz foi apenas rir, o que eu ia dizer. Então deixei pra lá." Simples assim. Na verdade, naquele momento eu achei engraçado, só isso. E depois disso, toda vez que eu falava com ela, ela ficava chateada. E eu pensava, mas por que ela está assim? Porque antes ela era alegre, conversava bem, a gente ria, mas depois ela mudou a atitude e o comportamento. Mas o que está acontecendo com ela? Pois é, né? E também ela era um pouco masculina naquele filme Cut Jade Carter. Ah, então, um dia estávamos sentados, eu e meus amigos, e estávamos conversando. Aí meus amigos falaram, mas mostra pra gente a foto da Barbie, né? Porque eles chamam ela assim de Barbie. E eu falei, tá bom, tudo bem. E as fotos que eu tinha, eu mostrava pra eles, né? E ela também se aproximou assim. E eu mostrava pra ela também, né? E aí ela falou, vocês não têm outro assunto? Sempre falam das garotas, disso e daquilo, mas o que tá acontecendo com você? A gente não tá falando de garotas e sim da minha namorada, estamos conversando assim. Eu falei, aí, e daí continuamos conversando desse jeito, né? E aí ela falou, eu também posso fazer isso, né? Tipo, ela tava lá com a maquiagem dela e falou que também podia fazer aquilo. E antes ela era meio masculina, mas depois um dia ela mudou, né? Tipo assim. Sim. Um dia eu lembro que ela me mandou umas fotos, acho que foi na mesma noite, tipo, à noite, nesse mesmo dia, ela me mandou fotos assim. No Messenger do Facebook, ela colocou uma foto com o colar dela e o penteado diferente. E eu falei, o que aconteceu com você? Você está estranha, você está diferente. E eu mandei essa foto pra Ruth também. Sim. Sim, ela parecia um pouco diferente, porque como diz Sony, ela era tipo a amiga típica do Haru em Kush. Contagem. Era assim, se comportava desse jeito também, pelo que Sony me contou. E também não era muito de se arrumar, e quando se arrumava ficava estranha. Tipo quando no filme ela caiu e ficou toda feminina, então sim, ela parecia diferente, né? Mas enfim, eu sei que o que ela fez, ela estava fazendo pra agradar, pra conquistar, né, o Sony. Obviamente, naquele momento, como eu disse antes, eu já tinha percebido as intenções dela. Bom, continuando com esse negócio do nosso relacionamento à distância e continuando com as videochamadas, né? Um dia eu estava falando com ele por videochamada, ele tinha ido pra um tipo de salão assim, onde não tinha ninguém. E nisso, enquanto eu estava falando com ele, a garota veio e fez assim para ele. Sony com não sei o que, acho que ela perguntou com quem ele falava, não sei, então não. E eu fiquei tipo, o quê? Também achei estranho porque, sim, mesmo que fôssemos amigos. Mas lá não é tão comum uma garota te abraçar assim, ser tão à vontade. Não, isso não acontece, e pra mim também. Mas o que foi aquilo? E aí sim fiquei um pouco incomodado, porque assim, se alguém está conversando com a namorada e vem outra garota e ela faz isso com você, é totalmente estranho, mas sim, me incomodou um pouco. Mas ela falava assim, Sony, como você está, amigo? Assim, né? E eu acho que ela fazia isso de propósito para deixar ela desconfortável. E eu falei pra ela, tipo, já chega, se comporta, tá bom, daqui pra frente a gente se cumprimenta assim, só com as mãos, mas isso foi muito chocante pra mim. E passaram dias e mais um dia. Quando eu estava falando com ela por ligação, ela pegou meu celular e saiu correndo. E ela me disse assim, desligou a ligação e eu falei, vou acabar com a sua história, o que está acontecendo com você? Mas eu não levei na brincadeira, não levei nada a sério não, e eu não percebia de verdade. Não sei porque, eu não sei porque fui tão assim bobo, mas eu não percebi até que ela me dissesse isso, aí eu também percebi. Ai, faça o que você puder fazer e só isso. Depois eu contei pra ela. Sônia era como, além de ser meu namorado, era como um melhor amigo. Ele me contava tudo, então tinha coisas que eu até pensava, mas por que ele me conta isso? Melhor que você não me conte. Então isso era tipo incômodo pra mim. A garota já estava ficando muito insuportável, estava fazendo esse tipo de coisa que obviamente incomodaria qualquer namorada.
Se você está à distância é ainda pior, pois gera insegurança. Mas eu confiava porque ele me contava essas coisas. Porque quando um garoto esconde e você descobre, já entende o motivo, né? Estava com meus amigos quando ela perguntou: Sônia, vamos tomar um café? Respondi: não, está muito calor. Ela insistiu: mas é café gelado, você vai gostar? Eu disse: não, não quero ir. E meus amigos também ficaram me zoando porque eles achavam que tinham percebido que ela sentia algo por mim e eles também ficavam me zoando. E Sônia, vai lá, vai, vocês sempre estão brigando, mas vai lá, vai para fazer as pazes. E eu disse: mas não, não quero ir. E aí ela também ficou chateada e foi embora. Você não quer ir a lugar nenhum comigo, mas sim, aquela garota que está tão longe, se ela te disser algo, você sempre faz, e falou coisas assim. Eu disse: sim, ela é minha namorada, claro que vou com ela, mas você é minha amiga, então posso dizer sim ou não. E ela foi embora mais chateada e de lá não falou comigo, acho que ficou uma semana sem falar nada comigo. Um dia meu professor nos deu um projeto para fazer um estudo sobre turismo e ela fez quase tudo. Dividi em 4 grupos e coloquei ela no meu que eu liderava. Ela não opinava, só os outros falavam. Perguntei: mas o que está acontecendo com você? Você também faz parte do grupo, tem que dar sua opinião. Eu disse: não, nem fale comigo. Você não é um bom amigo, você não sabe valorizar amizades, você prefere mais o amor. Você deve saber que amizade é melhor do que amor. Esse amor pode partir seu coração, mas amizades sempre estão aí. Eu dizia coisas assim, né? E, tá bom, porque você ficou chateado? Você não quis ir tomar um café comigo? E isso. E eu disse: tá, hoje a gente vai, vamos todos, foi o que eu disse. Não só com ele, eu disse vamos todos e falei: tá bom. E não sei se ela falou para os outros não irem. Quando a aula acabou, falei: vamos agora. Mas os outros disseram que não podiam, tinham outros compromissos ou precisavam ir à biblioteca. Todos assim. E só ela me dizia: então vamos nós dois. Eu só disse: não, porque eu me senti desconfortável, mesmo ela estando comigo. Agora sim me parece que eu estava enganando ela. E era só para tomar um café, só isso. E daí, ainda bem, uma amiga dela também disse: eu também quero ir tomar café. E ela fez uma cara de que, essa idiota, não sei o que ela disse, mas ela fez uma cara e eu falei: tá bom, vamos, e aí nós 3 fomos e pronto. E aí começamos a conversar. Depois que ele já estava bem com a amiga dela, houve um caso em especial que realmente me incomodou, fez com que a gente discutisse, brigasse feio. E foi quando a garota estava saindo da universidade e Sony também estava indo para a oficina do pai dele, porque o pai dele é costureiro. Então a garota viu ele e falou: Sony, quer uma carona? Tipo, eu te levo, tá bom? E ele disse: tá bom, mas eu dirijo, falou. E a garota subiu na moto e foi embora com ele. E a verdade é que eu realmente fiquei com ciúmes, porque eu já sabia as intenções da garota. Pois é, né? E vai saber, ele pegou ela, abraçou por aqui com o rosto ali. Eu já imaginava isso, mas ainda não conhecia muito sobre a Índia. Então ele me contou isso e Eu não tinha essa maldade, não pensei nada ruim, pois ela foi respeitosa e não fez nada errado, até porque estávamos em público. Nenhum casal pode demonstrar amor em público, foi assim, né? E sim. Quando cheguei na Índia, percebi que as mulheres realmente não tocam nos homens. Para andar de moto, elas seguram na parte do assento ou até podem segurar nele, mas não vi muitos casos assim. Acho que fui a única, pois era minha primeira vez de moto na Índia. Fiquei com medo e segurei nele, mas só imaginei isso. Mas não. Que a garota aproveitou aquele momento, abraçou ele e vai saber o que mais ela quis fazer, fez um carinho por trás. Então eu, já sabendo das intenções da garota, fiquei chateada, mas não. E o pior de tudo foi quando chegaram na oficina do pai dele. Ou seja, obviamente quando eles chegam, a garota tem que ir embora, né? O que você está fazendo aí? Sim. Então, quando chegamos, pensei que ela fosse embora, mas não foi assim. Ela desceu e eu disse: mas você não vai embora? Não, vou cumprimentar seu pai e pronto, tudo bem. Então eu entro na oficina do meu pai, cumprimentei ele e ela também. Você só ficou quieto, e ela? Assim ele perguntou: quem é ela? E eu disse: sim, é só minha colega. E aí ela começa a conversar, porque o pai dela também era costureiro e ela foi muito educada. Com meu pai, ela falava com muito respeito e fazia muitas perguntas para ele.
E aí meu pai também pergunta pra ela: "E você, o que faz? O que vai fazer no futuro?" Ela respondeu: "Sim, também vou fazer mestrado. Eu sei fazer tal coisa", e meu pai não perguntava nada, mas ela contava tudo diretamente. "Sim, eu também sei costurar, sei aplicar rena e coisas assim." Bem, não, como se quisesse parecer uma boa candidata para o casamento e falar assim: "Mas por que ela está falando todas essas coisas? Nem está perguntando para o meu pai." E aí ela fala: "Bem, não, sim, meu pai também tem uma oficina, também é costureiro." Ela disse o nome do pai dela e aí meu pai falou: "Sim, eu conheço ele, acho." E então conversaram: "Vocês moram lá, né?" E eu disse: "Sim, sim, sim, moramos lá. O senhor conhece meu pai?" Eu disse: "Sim, ele é um bom homem, então sim, já trabalhamos juntos antes." Eu disse: "Ah, que bom. Então venha à minha casa tomar um chá com sua família, tudo bem?" Ele respondeu: "Não, o que está acontecendo aí?" É a primeira vez que está conhecendo e já fala assim. E bom, isso também foi o que Sony me contou depois que ela foi visitar o pai dele e se apresentar como futura candidata à esposa para Sony. Porque praticamente parecia que ela estava fazendo isso em várias ocasiões, ela foi sozinha ver o pai dele para cumprimentá-lo. Mas na verdade, nessas vezes que ela ia, sempre ia muito educadinha, dizendo tipo: "Eu sei fazer isso, senhor, sei fazer." E daí, então, em uma dessas vezes, ela disse que o pai ou a família dela estava procurando tipo um marido para ela quando terminasse a faculdade, porque já estavam perto de terminar a faculdade. Sim. E então o pai dela conta isso para ele. Sim, meu pai me disse: "Bem, né que sim. Aquela garota, sua colega, vem à minha oficina, me cumprimenta. É uma boa garota que agora está bem e que sim." Também me disse que iam casar ela e parece uma garota muito boa. E que sim, pai, não está tudo bem, mas que deixem ela passar, né? E pronto, foi assim. Achei estranho, também desconfortável que ele falasse assim comigo, que estão procurando um rapaz para ele. E de que, ai, que meu pai não diga que sou eu. Porque eu já estava com ela e queria me casar com ela. E os pais dela também já sabiam sobre nós, já naquela época, mas a garota estava prestes a conseguir o que queria, mas não conseguiu. Sim, ainda bem. Já então, depois disso, ela terminou a faculdade e tínhamos que ir para o treinamento, então decidimos ir para Gurgaon. E eu com meu amigo, né? E ela também. Acho que ela percebeu que eu ia para Gurgaon, então também falou com o professor. Eu queria ir para lá e acho que ele disse que todos podiam ir juntos. E de lá éramos quase 5 estudantes que íamos para Gurgaon e de lá, um dia ela me liga e diz: "Sim, sim, Sony, onde você está?" "Estou em Gurgaon." E eu disse: "Sim, eu também estou aqui. Se você não se importa, é que podemos, eu e minha colega, estamos procurando um quarto para morar. Então você e seu amigo e eu e minha amiga podemos? Assim, então não precisam alugar um apartamento e vocês não terão problema, porque eu e minha amiga podemos cozinhar e limpar, então sim, será melhor para vocês também." Quem? Não? Me parece estranho. Não, moramos. Eu morei com uma garota assim. Não, eu achava meio estranho. E isso também contei pra ele. Sim, como eu disse, ele me contava tudo, então ele me contou isso. E obviamente eu fiquei muito brava, claro que eu ia ficar com raiva. Que a garota que estava apaixonada por mim, apaixonada naquela época, estivesse se oferecendo para morar com ele como outras pessoas também, obviamente, mas ela queria morar com ele, ela queria se aproximar mais dele, né? E então mencionar isso para ele, propor que morássemos juntos, eu sinceramente não sei se ele não teria me contado e teria aceitado. Suponhamos a garota teria feito o que quisesse ou o que tivesse vontade, teria feito o que quisesse. E obviamente eu fiquei muito chateada porque pensei, tipo, essa garota não entende. E nessa época nós já tínhamos essa passagem comprada, já tínhamos a passagem comprada. Era certo que eu já estava prestes a ir e isso me irritou mesmo, sabe? Tipo, já fazia tempo que estávamos nisso, né? E ela continuava com a mesma coisa, já estava me irritando muito já. Não sou de ir no Facebook dela e ameaçar, tipo, deixa meu namorado em paz. Na verdade, não. Nunca fiz isso, nem jamais faria, eu acho. Mas essa situação me irritou muito. Então eu falei pra ele, sabe de uma coisa? Nem pense em aceitar, nem pense nisso. E ele me disse, não. Eu nem gostaria de morar com uma mulher que nem é nada sua. Isso é um problema. E assim, não.
E eu disse pra ele, sabe de uma coisa? A gente não está bem aqui e aqui só moram homens, então não. Aqui nem dá pra alugar. Vocês não podem vir aqui não, porque tem 2 homens nesse prédio. Eu disse sim, não tem problema, podemos procurar outro lugar fora. Eu tenho conhecidos e falei que eles estão lá. Ele estava insistente. Sim, ele estava insistente. Chegou o momento em que ela ia viajar em 2018 e eu estava muito feliz porque, ela vai vir. E também chegou o momento em que eu ia me formar. Escolheram 5 estudantes, eu fiquei em primeiro lugar e ela também estava lá, acho que em terceiro ou quarto. Então eu disse, sim, Sony, você tem que vir, estamos animados, vamos comemorar, você tem que vir. E parece que ela tinha cancelado o voo, acho que essa formatura era no dia 12 e tínhamos planos de que eu iria com ela. Mas como ela cancelou o voo, aí eu desanimei, então o voo dela foi cancelado. E vocês já sabem da história. Se vocês não viram esse vídeo, aqui está o link. E ela me ligava, quase 20, 30 ligações por dia, e eu disse que não posso ir, não estou me sentindo bem. Sim, mas é um momento muito importante, você tem que vir. Sim, eu entendo, mas não sei porquê, não estou me sentindo bem, acho que não vou. Ela falou para a amiga, sim, você também, liga para ele e para outros amigos que estavam lá, 5 estudantes, e pediu. Sim, ligue para a Sony vir. E todos começaram a me ligar, então eu disse para não me ligarem, vou desligar meu celular, não me liguem, não me incomodem, eu não vou. Como vocês sabem, depois do cancelamento do meu voo no mês seguinte, nós compramos uma passagem para que minha viagem fosse em março. Ou seja, eu ia chegar em fevereiro, foi cancelado e já remarcamos para março. Convite. Como vocês sabem, depois do cancelamento do meu voo no mês seguinte, nós compramos uma passagem para que minha viagem fosse para março. Isso, eu ia chegar em fevereiro, né, no está para março e novamente. Então, nesse mês, antes da minha viagem, ia ter um casamento. Sim, ia ter um casamento da minha amiga e a garota que estava apaixonada por mim, ela também era amiga dessa amiga. Minha amiga disse que eu tinha que ir, mas respondi que não podia, pois comecei um novo trabalho e não iam me liberar. A garota que estava apaixonada por mim também acho que ficou sabendo disso, que eu não iria. E ela disse para a amiga dela que tinha que me ligar de qualquer jeito, senão disse que se eu não fosse ela não iria se casar. E ela me disse, você está louca? Como vai deixar seu casamento por minha causa? Se eu não for não tem problema, então bênçãos para o seu casamento e parabéns para você. E eu disse, sim, mas peça para ela vir. Peça para ela vir. E eu insisti assim. E eu sabia que ela estava insistindo com ela e falei, me diga a verdade. Essa garota estava dizendo não para eu ir e ela disse que não. E eu só quero que você venha porque você é meu bom amigo e é um dia muito feliz para mim. Eu quero que você esteja aqui. E dele eu disse que não. A verdade é que não posso ir, desculpa, mas não posso ir. Da parte dela também não, a outra desistiu. Não me chamavam sim, porque você não quer vir nesse casamento de tal amiga que não posso porque acabei de entrar em um novo trabalho e não tenho permissão. E depois o que aconteceu é que, infelizmente, o pai da moça que ia se casar faleceu e eles adiaram o casamento. Porque na verdade eles já não estudavam mais juntos. A garota realmente tinha ido para Burgon por causa dele. Acho que sim, ela foi por ele, tenho certeza disso. Então eles estavam próximos, eu pensava que em algum momento ela ia ligar pra ele, ia dizer que precisavam se ver, mas eu me sentia confiante porque ele me contava tudo, não deixei. Depois disso, pensei que ela já ia mais tranquila, eles já não estavam mais juntos. Se ela tinha ido pra dele, acho que sim. Se ela tinha ido casar, iam casar, que eu não ia casar, que eu não ia casar, que eu não ia casar, que eu ia casar, que não ia casar, que não ia casar, que não ia casar, que não ia casar. Ele contava quase tudo, então tudo, não sei, então. Isso me dava um pouco de tranquilidade, mas o que me incomodava era que a garota era tão insistente. Bom, chegou de um momento em que eu já tinha chegado na Índia, já estava morando com ele, e a garota ligava pra ele, quando ele estava no trabalho. Ela me ligava, mas eu não podia atender as ligações dela porque não era permitido levar celular, por isso deixava no local. Eu não podia atender a ligação dela. E depois à noite ela também me ligava e como a gente já estava junto, eu não dava muita importância para o celular. Eu deixava assim mesmo. E ela escrevia. Ela começou a escrever perguntando se onde eu estava a gente deveria se reunir algum dia com outros amigos, se a gente ia ver isso depois. E eu perguntei, e aí, como vai a sua vida? E como é essa garota? Com quem você está escrevendo? Que se onde você está a gente deveria se reunir algum dia com outros amigos. Você ainda está com ela? Ou vocês já terminaram? Eu disse que sim, que ela está comigo. Mostrei uma foto do nosso casamento, mandei uma foto do nosso casamento de lá. Ela só me mandou uma mensagem, só escreveu, não disse nada de parabéns ou algo assim, não. Só disse ok e depois me bloqueou.
Sobre ela não vejam, nunca mais falamos até hoje. Sim, pelo menos o bom é que ela soube respeitar o casamento, embora não tenha respeitado o relacionamento, soube respeitar o casamento. E então a garota não voltou mais a incomodar. Agora não sei nada sobre ela, onde mora, o que está fazendo, e bom, Essa foi a história, e como essa temos muitas outras. Aos poucos vamos compartilhar essas coisas com vocês. Bom, amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham achado interessante um pouco do que aconteceu há muito tempo em nossas vidas. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. sigam-nos também em outras redes sociais, links na descrição. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, amigos. E bom, isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.